A conduta do servidor de Jesus, renovação constante. Lá nos nossos cartazes está escrito à luz das obras de Paulo de Tarso, mas a gente escolheu uma especial para a gente conversar, que é a carta aos Efésios, onde o Paulo está escrevendo para uma comunidade muito desesperançada, muito sem força, muito sem ânimo. Então a gente achou muito propício que a conversa que Paulo teve com os Efésios seja uma conversa conosco hoje, 2000 anos depois, onde nós temos tantas possibilidades de atribuição, em especial no movimento cristão, mas ainda nos deparamos com as dificuldades que ele apontou para a gente lá atrás, né? Então a nossa preocupação aqui hoje é essa: pegar da carta aos Efésios o que nos transforma em servidores do Cristo hoje. E mais, observarmos que servidores do Cristo são aqueles que atendem a necessidades. Servidores do Cristo são aqueles que terão sim uma ética e uma conduta a cumprir. Às vezes nos parece que servir ao Cristo já está de excelente tamanho. Se já somos cristãos, já está meio caminho andado. E quando a gente vai lendo Paulo, a gente vai ver que está meio caminho andado, então falta alguns passos com específicas contribuições. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. A gente vai se lembrar que na carta aos Efésios, a preocupação do Paulo era a seguinte: ele tinha passado nessa cidade uma vez só. Uma vez só ele tinha ido a Éfeso até então. E ele vê então uma comunidade. Éfeso era uma cidade dedicada, tinha o templo da deusa Diana. Então era uma comunidade que estava atravessando um conflito entre o seu deus pagão, entre a deusa Diana, que até então tinha cumprido todas as finalidades de espiritualização daquele povo, e os novos cristãos. E aqueles que tinham aderido à conduta do Cristo, aderido à fala do Cristo. E os novos cristãos estavam se sentindo muito cansados, muito exaustos, porque falar de amor ao próximo contra, se você fizer a sua oferenda no templo de Diana, você tem a sua recompensa, isso estava pouco. Falar de modifique a sua conduta moral mas a deusa Diana tem como nos corresponder, estava difícil fazer um balanço em cima disso. Então os cristãos estavam ficando cansados, porque afinal de contas, essa conduta de troca estava sendo maior. Paulo, ao observar essa comunidade cansada, sem forças, desesperançada, faz uma carta dividida em dois momentos. Num primeiro momento, onde ele vai dizer: aqui veio Cristo. Se vocês estão cansados, nós vamos nos relembrar a que e por que veio Cristo. E num segundo momento, uma vez que nós nos lembramos a que veio Cristo, aqui nós prestamos. O que um cristão deve ser? O que um cristão que deseja então seguir o Cristo deve ter como parâmetro? Então ele faz dois momentos na sua carta, um de louvor ao Cristo, para a gente lembrar, um de louvor ao Cristo, e o outro de conduta. No comecinho da carta está assim. Está lá em Efésios 4, 17 e 24, e está assim: vós, porém, não aprendestes assim com Cristo. Esse desânimo, essa falta de esperança, essa falta de fé, não foi isso que vocês aprenderam com Cristo. Se realmente o ouvistes e, como é a verdade em Jesus, nele fostes ensinados a remover o vosso modo de vida anterior e a renovar-vos pela transformação espiritual de vossa mente e revestir-vos do homem novo, criado segundo Deus, na justiça e santidade e verdade. Aqui já dava para falar uma semana, mas a gente vai tirar só alguns tópicos especiais, né? Bom, primeiro Paulo começa dizendo assim: não foi isso que o Cristo disse. Se não foi isso que o Cristo disse e ainda assim estamos desesperançados, a gente precisa abrir os ouvidos novamente. Tem alguma coisa que nós não ouvimos. Em especial, que o que o Cristo disse é remover o homem velho. Porque se tem uma coisa atual na fala de Jesus, extremamente atual, é remover o que é velho. Remover aquilo que fomos até então. É por isso que o Cristo entra destruindo barreiras. Destruindo pensamentos arcaicos e radicalizados, não é? Então, olha, não quero mais sacrifício. Olha, não é mais necessário
cultivar o sábado como vocês estão fazendo. Olha, não é mais preciso esse tipo de conduta. Ele vem quebrando paradigmas que até então, nas nossas mentes, já que somos reencarnacionistas, nas nossas mentes estava enraizado como religião ou espiritualização só pode ser dessa forma. O Cristo vem quebrando barreiras, removendo, renovando e dizendo, chega, não é mais preciso. É preciso conduta mental. É preciso conduta espiritual. Essa é a proposta de Jesus o tempo todo. Conduta mental, espiritual, interna. Não é? Se eu estou com medo, alguma coisa da fala de Jesus eu não ouvi. Se eu perdi a esperança, algo do que o Cristo me comunicou a respeito do reino de Deus não fez sentido para o meu coração. E é isso que o Paulo está convocando. Vamos ouvir de novo? Vamos ouvir de novo quem é esse Jesus? Vamos entender novamente o que ele está convocando aos Efésios. Mas aqui, hoje, em 2015, nós estamos convocando aos companheiros do Dom Pedro. Vamos ouvir de novo quem é esse Cristo? Do que se trata esse Jesus? Por que ele veio? E mais, irmãos, aqui, ó. Criado segundo Deus. Todo o tempo na fala de Jesus, ele vai estar dizendo a importância da criatura. A importância da nossa encarnação, da nossa vida. O quanto Deus, nosso Pai, se preocupou em ter uma criatura que ele transformou, né? Que ele libertou ao humano, ao pensamento, à razão e que ainda se comporta como se não fosse. Ainda se comporta como criação inanimada praticamente, sem pensar, sem se resolver, sem se modificar. Todo o tempo Cristo vai dizer, todo o tempo não, perdão, mas é uma fala do Cristo, vós sois deuses, a luz do mundo. O tempo todo o Cristo devolve para a gente o especial da criação. E o tempo todo a gente devolve para o Cristo. Eu acho que não é bem assim, não. Eu acho que o Senhor exagerou. Uma vez eu ouvi isso num estudo, ao analisarmos essa passagem. Vós sois deuses, alguém dizia assim, será que Jesus não exagerou? Porque a gente é terrível, a gente peca tanto, a gente é tão falível. Não, o Cristo veio para dizer isso, para nos devolver o especial da criação. E a gente devolve para ele de novo. Eu acho que o Senhor está enganado, acho que o Senhor está exagerando, né? Então vamos lá, vamos pegar alguns tópicos então dessa primeira passagem da carta que é, aqui veio Jesus. Do que se trata? Vamos nos relembrar do que se trata Jesus. Eu achei essa garrafinha muito chique, viu, Renato? Então, o comecinho é lá, ó, explicitação do Evangelho. Quais são as bases? Quem que é esse Cristo? Tá lá a famosa passagem do Paulo, né? Cristo, a cabeça, e os cristãos, os membros do corpo. Tá lá nessa carta. A gente lê essa passagem, acha interessante, foi uma boa analogia. Vejam aonde vai, né, a consciência real do Paulo de Cristo. Cristo a cabeça e nós cristãos os membros do corpo. A cabeça não existe sem o corpo e o corpo não se movimenta sem a cabeça. Não é assim? Então, num primeiro momento, ele já está dizendo, olha, já estamos juntos. Essa criação já foi feita junto. Esse especial que o Cristo trouxe é para dizer que nós todos comungamos juntos. Não existe. Pode deixar o Álvaro de lado? Não pode. Tá, então ele não pode, mas Jesus também não pode. Jesus não. Ah, então deixa o Luciano. Não pode também não. Não pode deixar nenhum membro do corpo. Assim como não pode deixar a cabeça. Então, num primeiro momento, ele vem dizer, Jesus vem para nos mostrar que esse é um conjunto. Quando nós entendemos isso como um conjunto, fica um pouco mais difícil eu transformar o irmão, já que é membro do corpo da criação, fica um pouco mais difícil eu transformá-lo em algo ruim, totalmente ruim, porque se ele faz parte do mesmo corpo da criação que eu, e fica um pouco mais difícil eu desconsiderar a cabeça que me guia. Porque, bom, então essa cabeça é uma cabeça que organiza
a estrutura desse corpo. Então, Paulo já trouxe no primeiro momento, olha, é junto. Jesus não veio para dizer, eu já estou no Pai e vocês não chegarão a Ele. Ou, eu já estou com Deus e vocês, que pena. Ele vem e diz, juntos. Aliás, ele vem para dizer, vamos juntos. A proposta do Cristo é essa. Podemos ir juntos. Normalmente a gente recusa o convite, mas a proposta do Cristo é um convite. Então, Paulo começa, Cristo a cabeça, nós os membros do corpo. Um não existe sem o outro. Bom, se um não existe sem o outro, quando eu me proponho a ser um trabalhador cristão, eu estou dizendo que quem está à frente é essa cabeça. Logo eu preciso corresponder ao que essa cabeça pensa. Porque um braço que não corresponde ao que o cérebro pensa, causa transtornos. Vai bater, vai dificultar a vida da pessoa. Uma perna que não corresponde ao que o cérebro está pensando, vai dificultar aquele movimento. Então esse membro precisa corresponder ao que essa cabeça pensa. E essa é a nossa questão aqui hoje. Estamos correspondendo? Somos esse membro que corresponde ao pensamento? Não é? Quantos cristãos da época do Cristo desencarnaram por lanças no coração ao serem questionados, onde está o seu Jesus? Eles diziam aqui, e eram transpassados por lanças naquele momento, não é? Porque esse é o que é aqui, é junto, não é? Essa cabeça e nós fazendo parte da criação. E o Paulo continua. O ser humano faz parte de um projeto de Deus, olha isso aqui como é radical. O ser humano faz parte de um projeto de Deus antes da criação do universo. Forte, isso é muito forte. Está dizendo que o universo foi criado para nós. Está dizendo que essa criação de nós, do ser humano, já foi pensada, elaborada e amada pelo Pai antes da criação do universo, ou seja, olha a responsabilidade do que o Paulo está falando. Ou seja, quando nós nos perdemos no caminho, nós já tínhamos sido pensados muito antes. Quem está se perdendo no caminho somos nós. Não é o caminho. E não é o que está acontecendo ao redor do caminho. Porque essa proposta para que nós sejamos criaturas já foi feita muito antes. Vocês se sentiram amados ouvindo isso? Ou vocês se questionaram, deixa eu pensar, será? Pela ciência? A proposta do Paulo é que a gente se sinta amado. Não é que a gente comece a raciocinar em cima do universo, não. A proposta do Paulo aqui não é que nós, como espíritas, e que temos um dos tripés, né, um dos pés do nosso tripé, a ciência, comecemos a pensar em poeira cósmica. Deixa eu raciocinar como é que... A proposta dele aqui é assim, sentirmos-nos amados porque Deus já havia se preocupado conosco antes. Se isso não mudar os nossos pensamentos, meus irmãos, se isso não for uma realidade para nós, nós não conseguiremos ser membros dessa cabeça. Porque foi isso que essa cabeça disse. Se isso não for uma realidade de paternidade, de amor profundo, não vai fazer muito sentido para nós estarmos nesse trabalho. Então, nós já fomos pensados antes. Aí vocês vão dizer, Luciana, mas está lá no livro dos Espíritos, a respeito das mortes coletivas, dos desencarnes coletivos, isso já estava pensado antes? Retornamos ao Paulo e compreendemos que estávamos já pensados antes. Espero que vocês saiam daqui se sentindo muito amados, viu? A proposta é essa. A proposta de hoje é que a gente se sinta muito amado. O homem está a caminho daquilo para o qual foi criado. Não ter mais limitações nem manchas. Então, quando Deus nos pensa antes mesmo da formação do universo, aquilo para o qual nós somos criados é para sermos felizes. Quando Deus nos pensa, é para sermos felizes. Quando eu não consigo, por causa das minhas limitações, a corresponder ao que eu fui criado, começa o meu caminho tortuoso, dificultoso, os meus equívocos, os meus
os meus nãos, as minhas propostas de convite que eu digo não é? Então, olha lá. O homem está a caminho para aquilo a que foi criado. É por isso que o Kardec vai dizer lá no livro Céu e Inferno. Quando Deus nos olha, Ele não nos vê como estamos. Ele nos vê como seremos, porque Ele criou para ser. E está lá, não é? Como seremos? Como? Quem lembra essa parte, essa batina aqui rápida? Como? Anjos. Está lá no livro Céu e Inferno. Deus não nos vê como nós somos, nos vê como seremos. Anjos, porque Ele nos criou para espíritos felizes. A proposta sempre foi essa. E nos criou e nos pensou muito antes. Então, se quando a gente liga a televisão, ouve sobre um atentado na França e pensa, ah, meu Deus, eu acho que está ficando muito difícil. Ou quando a gente vê uma Mariana, aquele barro, e pensa, ah, meu Deus, eu acho que não vai dar, acho que vai ser difícil. Ou, né, Tia Rose, quando a gente entra aqui e vê o teto desabando, não é? Como aconteceu 2 vezes, quando a gente entra e vê falar, ah, meu Deus, não vai. Quando a gente pensa, ah, meu Deus, não vai dar, a gente está trazendo Deus para uma realidade muito nossa. Porque se eu imagino que se Ele me criou antes disso aqui, Ele não saberia do processo, Ele não tem... Quem aqui é dona de casa faz lista de compra de supermercado e sabe o que faltou, e sabe o que tem que comprar. Se alguém aqui é gerente de algum lugar, ele sabe que ele precisa organizar um setor e sabe que o outro pode andar mais tranquilo. Então Deus, nosso Pai, não sabe, né, dessa organização. É isso que o Paulo está dizendo. Vocês estão perdendo a fé nesse Deus. Vocês não estão se encontrando como parte de um corpo que tem uma cabeça que é o Cristo. Nós começamos a nos perder em nossos próprios pensamentos, que nós vamos dizer é 10% do nosso cérebro. Né? O nosso cérebro material funciona com 10% da sua capacidade. Um pulmão que funciona a 10% da sua capacidade, o que aconteceria, Bira? Bira fez assim, então muito provavelmente desencarnaríamos, né? Um pulmão que funciona a 10%, um rim que funciona a 10%, o nosso cérebro funciona a 10%. Mas nós queremos ter total compreensão, que nós conseguimos compreender absolutamente todo o processo e não nos entregamos. E não nos convencemos da proposta que o Cristo fez. Esse é o nosso grande desafio. Né? O erro é marcado pela rebeldia. Quando nos afastamos do projeto para o qual fomos criados e morremos para aquilo ao qual fomos criados. As palavras do Paulo são fortes mesmo. Ele está conversando com uma comunidade desesperançada. Ele está sacudindo. Ele está balançando aqui, ó. Morremos, a palavra é forte, porque ele disse assim, aquilo que não funciona para o que foi criado não serve. Esse microfone, ele foi criado para que vocês possam me ouvir. Se ele pifar e vocês não me ouvirem, não serve. Porque a proposta para a qual ele foi criado não está servindo. Se esse computador parar de passar aqui as imagens, não me serve. Porque ele foi criado com uma proposta e não está correspondendo à proposta. Então não me serve. Morreu. Morreu. Joga fora. Então quando eu me equivoco, erro, algumas traduções está pecado. Quando o erro é marcado o erro é marcado pela rebeldia, é quando eu me recuso a ser o que eu fui criado para ser. Eu fui criado para ser espírito feliz em comunhão com Deus. Se eu assim não estou, eu não estou servindo. Vai ali no Zé Maria e pede a ele uma palavra de conforto, por favor. O Zé Maria fala, não vou dar não. Estou nervoso hoje, estou preocupado, não tenho palavra nenhuma de conforto para dar. Zé Maria morreu. Não serve para o que foi criado. Vai ali na Dona Conceição, pede a Dona Conceição um apoio ali, ó. A Dona Conceição não quer dar, tem nada para dar para você. Morreu. Entrou em equívoco, não serviu para o que foi criado.
É isso que o Paulo está dizendo. E normalmente o que morre, o que não serve para o que foi criado, normalmente é reciclado, né, gente? Então, se não está servindo, se o leite talhou, vai virar broa. Aí Deus começa o processo de reciclagem. Você não está servindo para o que você foi criado. Então, começa o processo de reciclagem, que normalmente é doloroso. Mas veio da onde? Do meu afastamento. Da minha necessidade de afastamento. Eu saí do meu projeto. Alguém pode estar pensando assim, o Luciano está muito levinho, né? Então quer dizer que isso é uma discussão filosófica eterna. Então quer dizer que o meu ser é bom, que o meu ser é luz. Eu não sou eu que estou dizendo isso. Quem está dizendo isso é o Cristo. O que nós estamos tentando reatar é isso. Porque ao sermos criados, a proposta é essa. Afinal de contas, somos imagem e semelhança. A proposta era essa. Eu me recuso, eu me entrego. Se eu me recuso, eu não sirvo ao propósito. Se eu me entrego, eu me encontro com o propósito. Então, quando Deus precisa de um bom microfone, quando Deus precisa de uma boa cadeira para se sentar, chama-nos. Porque nós servimos ao propósito no qual fomos criados. Se não, ele dá um jeito de reciclar. Né? Bom, o Paulo, então, está trazendo para nós esse Cristo que veio nos dizer de ser a cabeça dos membros, de que esse ser humano é amado, intencionalmente criado e amado muito antes, de que o homem está a caminho com as nossas fragilidades, limitações e tudo mais que existe, mas estamos a caminho para aquilo que nós somos criados, e se nós não estamos sendo aquilo pelo qual fomos criados, é porque estamos nos afastando do projeto. Se estamos nos afastando do projeto, inevitavelmente seremos recolocados no projeto, gente. Não tem saída. Não existe caixa 2, não existe plano B, não existe estrada paralela. Se não estamos na estrada da qual fomos criados, não existe a paralela. Nós vamos voltar para ela, inevitavelmente. Né? Agora é que ficou bonito ali o negócio. Ó. Exigências éticas ou morais de quem recebe as palavras do Cristo. Percebam que o Paulo usa a expressão, quer dizer, que no estudo dessa passagem é exigências. O Paulo não está dizendo assim, se você quiser, você escolhe. Se você não quiser, não. Ele está sendo categórico, são exigências éticas e morais para seguir o Cristo. Então, aquilo que nós dizíamos antes, basta a boa vontade? Não. Vão haver exigências aos cristãos. É por isso que dá vontade de não ser, né? Achava melhor eu poder ficar mais quietinho no meu canto e não me preocupar com isso. Uma vez um amigo me falou isso. Eu queria tanto não ser espírita. Se eu pudesse, eu não teria entrado, né? Porque agora eu sou responsável. Eu não tenho para onde correr. São exigências éticas ou morais de quem recebe as palavras do Cristo. E o Paulo vai dizer mais, ele vai dizer assim, o amor de Deus tem profundidade, altura e largura. Quando eu não compreendo as dimensões de profundidade, altura e largura do amor de Deus, eu me recolho e diminuo. Então, tudo que é muito maior passa desapercebido no meu campo de visão e de percepção, porque eu estou me afastando. Quando eu me aproximo, a profundidade, a altura e a largura começam a fazer parte do meu campo de percepção. Então, se eu pego um Chico Xavier, que numa vez que ele estava fazendo uma palestra, chegou um senhor alcoolizado lá na porta, mastigando um pedaço de pão, gritando e xingando o Chico. Você é orgulhoso, você é covarde, você é invejoso. Se você é humilde mesmo, come esse pedaço de pão. Aí tirou da boca e botou na boca do Chico. Para saber se o Chico era humilde. E aí todo mundo vendo a situação né, agora, né? Como é que o Chico vai fazer? Foi difícil, né? Para mim também, Carol, ia ser impossível. Para mim também ia ser impossível essa prova. O que o Chico faz? O Chico mastiga o pão, engole o pão. E diz assim, meu irmão,
eu não sou humilde mesmo. Você está coberto de razão. Eu sou imperfeito, limitado, não sou humilde. Mas se comer esse pão deixa eu ser feliz, está comido. Já engoli. O que seria comer um pão na boca dele se ele não deu um joelho ferido quando era... Exatamente. Se pra você isso aí tá bom, mas pra mim não... Mas por quê? Porque o Chico está muito próximo dessa profundidade, altura e largura. Quando nós nos aproximamos, a nossa dimensão dilata. O problema não é a dilatação de Deus, o problema é a minha limitação. Então, quando eu me aproximo, eu começo a ver isso dilatadamente. E aí, pequenos gestos passam a ser pequenos gestos. Não passam a ser uma grande prova, passam a ser pequenos gestos. Mas quando eu estou distante dessa altura, largura e profundidade, qualquer gesto me é muito caro, muito difícil. Estar no centro uma vez por semana, participar de algum trabalho voluntário, começa a ficar penoso, cansativo, porque estou afastada. Se eu estou próxima, isso deixa de fazer. Porque quando eu vejo, né, a dimensão, era isso que o Chico dizia, né? Às vezes, quando os espíritos superiores se aproximam de mim, eu fico com tanta vergonha que eu já fui. Se eu estava com preguiça, eu já levantei. Se eu estava cansada, eu já estou no trabalho, porque a dimensão de amor é imensa. E por isso as exigências de ética e moral, porque se depender da gente, a gente não faz. Se depender do nosso afrontamento, aquilo que nós já estamos acostumados, nós não fazemos. Então vamos lá. O que mais que Paulo diz nessa carta? Ixi. Isso aqui agora vão ser condutas, meus irmãos, para nós trabalhadores do Cristo. Primeiro, por isso abandonai a mentira e falai a verdade, cada um ao seu próximo. Porque somos membros uns dos outros, membros do mesmo corpo, que a cabeça é Cristo. Então a primeira conduta ética que o Paulo já vai mandar para nós é falar a verdade. E a gente percebe, meus irmãos, aglomerações de trabalhos cristãos e espíritas, onde a gente vê dissidências severas, seríssimas, por uma mentira que começa, ou um mal entendido, ou algo que foi dito e que não correspondia muito bem à verdade, e pólvora, né? Fogo na pólvora. E aquela estrutura toda desmorona. Primeira conduta ética, dizer a verdade. Ah, Luciana, isso já dá pra gente, a gente já consegue. Conseguimos, em alguns momentos. Há momentos em que dizer a verdade é extremamente doloroso. Em especial porque se somos membros de um mesmo corpo, a gente começa a se preocupar. Em ferir suscetibilidades, em magoar pessoas, em não querer que o companheiro entenda de uma forma equivocada. E quando a gente vê, a gente está aprisionado sem corresponder à verdade. Novamente, porque estamos distantes da profundidade, da altura e da largura. Porque se o Cristo é caminho, verdade e vida, a nossa verdade não era para ferir, mas ainda fere. Porque não estamos totalmente diante da verdade, não é? Então, primeiro convite do Paulo, numa aglomeração cristã, não abandona a verdade. Não abandona a verdade. E aqui, como dizer a verdade, né? Ah, então tá bom. Então a partir de hoje só fala a verdade. Tem um filme assim, né? O rapaz passou por problemas seríssimos. Perdeu o emprego, perdeu a esposa. Porque só falar a verdade, sem dosagem, sem saber como, te atrapalha. Muito mais do que te ajuda, não é? Tem um livro da Ivone Pereira que se chama Por Trás da Mediunidade, como é? Alguma coisa do invisível. O que do invisível? Não? Isso. Obrigada. Devassando o invisível. Só vê invisível. Devassando o invisível, ela vai contar uma história em que ela está na casa de um irmão e quando ela dorme, ela é desdobrada e ali na casa, no mundo espiritual, está um senhor que dorme no chão, desencarnado, que dorme no chão, que vivia ali. Aquela casa foi
feita em cima da casa desse senhor, quando ele desencarnou era ali, e ele continua ali. Tem uma hortinha, está muito doente, ele nem percebeu que desencarnou. E ela é levada até ele. Quando ela chega perto dele, ele está na mesma condição que ele desencarnou. Um espírito desencarnado, doente, respiração ofegante, cansado, dormindo no chão, angustiado. E ela já ia para dizer que ele havia desencarnado. E aí o Charles diz para ela, não. Você vai vir aqui toda noite conversar um pouquinho com ele, bater um papo, fazer com que ele te mostre a hortinha, saber o que aconteceu, por que ele está doente. A Ivone disse assim para ele, mas Charles, isso é uma mentira. Ele já está desencarnado. E aí o Charles disse assim, você não pode trazer a verdade de uma forma que o mate de novo. Perfeito, né? Você não pode trazer a verdade de uma forma que o mate de novo. Então, vai ser assim. Todo dia ela acha, como é que está o senhor? Ela dormindo, desdobrada e ele desencarnado. Até que um dia eles conseguiram que ele acompanhasse, achando que era um médico, tudo bem. Esse é o amor do Cristo na verdade. A verdade precisa ser dita? Precisa ser dita. E a forma como nós dizemos, ou não dizemos, nos impactamos, então acovardamos. Não. Quando nós fugimos da verdade, é pior ainda. Né? Então, numa aglomeração de trabalhadores, primeiro, abandonai a mentira. Segundo, agora, hein? Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Vão achar que, nossa senhora, eu tirei isso aqui da onde, né? Lá de Efésios, lá da carta do Paulo. Irai-vos, mas não pequeis. Parece desconcertante? Parece que não tem nada a ver? Parece que o Paulo disse uma grande heresia? Mas pensemos. Irai-vos não vos conformeis. Não vos conformeis. Não abaixem a cabeça para o erro. Não aceitem aquilo que não é. Irai-vos, mas não pequeis. Então essa ira não é a ira de braveza. Não é a ira de uma conduta violenta. Esse irai-vos não vos conformeis. E não coloca o sol, não permita que o sol se ponha sobre isso. Adiante, avante. Luciana, mas peraí, então peraí, se nós não vamos nos conformar, em algum momento vai haver um conflito. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, não se conformar, na maioria das vezes, é um trabalho interno e pessoal, gente. Os primeiros cristãos virava e mexia, assim como Cristo, eram levados até as autoridades para poder dizer do que acreditavam. E então, se está falando isso aí de Jesus, eram confrontados. E eu não me lembro, em nenhuma obra, de Estevão ter se negado, não é? Do Paulo ter se negado. Eu não me lembro em nenhuma obra de algum espírito já em contato com a realidade do Cristo permitir uma invasão ou permitir uma desclassificação do conteúdo moral de Jesus. Então irai-vos. Não permitam. Por que isso num trabalho de cristãos faria tanta diferença? Por que isso aqui no nosso Dom Pedro faria tanta diferença? Porque quando nós permitimos uma invasão que vai, denegrir ou que vai atrapalhar a conduta do trabalho, nós estamos sendo coniventes com a perversão. Perversão no sentido de perverter aquela conduta. E se somos coniventes, seremos responsáveis. Não é? Às vezes o pessoal brinca comigo que eu fico meio brava. Eu fico meio brava, eu peco, né? Eu não faço essa ira boa, não, eu fico meio brava. Eu peco quando eu falo, gente, música católica dentro do centro espírita, né, Gê? Eu brigo. E aí o pessoal fala, o que tem, amor? Aí eu fico assim, porque eu acredito que a gente precisa tentar entender essa conexão, né? Música é arte, perfeitamente, é maravilhoso, é divino. E aonde nós estamos nos propondo a cantar essa música? Há de haver uma conduta, há de haver uma simetria no trabalho, né? E nem está
estamos dizendo aqui que pelo contrário, as músicas são maravilhosas. Estamos dizendo aqui de acreditarmos e mantermos isso que nós acreditamos da conduta do trabalho. Obviamente, meus irmãos, que nós espíritas temos as obras em que nos basear, a gente não tira isso da nossa cabeça. Graças a Deus, senão seríamos radicais, não é? Mas graças a Deus nós temos obras em que a gente pode ler e depois até mudar o pensamento. Não, é verdade, acho que eu estava pensando equivocado, porque segundo aqui eu posso ter um raciocínio diferenciado perfeitamente. Mas irai-vos, não permita. Se permitir, daqui a pouco você está em dúvida. Daqui a pouco aquilo que você acreditava tão corajosamente no seu coração vai começar a aparecer, eu não sei bem se foi isso que Jesus falou. Eu não sei bem se era assim. Ou então, o que a gente tem ouvido ultimamente, né? Ah, mas o Kardec aqui já não estava assim, né, Alva? A gente ouve isso, né? O Kardec aqui já está ultrapassado, né? Porque então não entendemos a base. E permitimos uma invasão. Não é? Continua o Paulo. Não saia dos vossos lábios nenhuma palavra inconveniente, mas na hora oportuna, a que for boa para edificação, que comunique graças aos que a ouvirem. O trabalho difícil. Se tem uma coisa que eu admiro nos livros, é os mentores só falarem na hora certa, e quando falam, acabou a discussão, né? Acabou, apazigou, resolveu. Coisa difícil que é isso aqui. Não saia dos vossos lábios nenhuma palavra inconveniente, porque se for inconveniente pode se transformar em mentira. Mas na hora oportuna, a que for boa para edificação, que comunique graças aos que a ouvirem. Difícil. Difícil até porque nós estamos vivendo num momento em que a gente está acelerado. O mundo está rápido. Parar, ouvir, pensar para dizer já não faz mais parte do nosso convívio diário. A gente está acelerado, com um pensamento muito rápido. Normalmente, a gente não aguarda a oportunidade. Ou quando ela chega, a gente perde. E aí dificultamos o trabalho normalmente. Quem vai se lembrar do livro aí, Libertação, do Gregório? Vai, né, aquele espírito que estava comandando uma região nas trevas, e o André Luiz começa o trabalho para auxiliar esse espírito, vai se lembrar que o mentor vai lá na casa da moça que está sendo obsediada por um daqueles que faziam parte do grupo do Gregório. E quando o mentor chega na casa, ele começa a conversar com os obsessores, vocês se lembram? Ele abaixa a vibração dele, e aí, o que você está fazendo aí? Ah, nós estamos aqui atrapalhando a vida dessa moça. Ah, tá. E o André Luiz assustadíssimo. Porque o André acreditou, assim como Judas, que o mentor chegaria já tirando todo mundo de lado. Não é? Afastando os obsessores, iluminando a casa, energizando a moça. Ele chega, conversa com um, conversa com o outro. E aí, e você? O que está fazendo aqui? Fazendo amizade. E o André Luiz, assustadíssimo, pergunta a ele, mas quando é que vai chegar a hora de resolver o problema? E aí o mentor responde assim, nós já estamos resolvendo o problema. Essa é a hora oportuna. A hora oportuna era a hora primeiro desse movimento. Depois será de outro. Por isso que a gente está colocando como é difícil. Eles têm uma visão ampliada, nós não temos. Por isso que são esforços. Por isso que tem que ser conduta ética, esforçada. Não é simples. Se fosse simples já ter uma visão dessa, nós seríamos perfeitos. Não é simples. Calar a hora certa, dizer na hora certa, dizer, não permitir que aquilo seja uma coisa que avance igual o fogo na pólvora, mas ao mesmo tempo compreender a festividade desse momento, é trabalhoso. E é por isso que tantos companheiros abandonam o trabalho. Trabalhar para Jesus é trabalho, não é? É trabalhoso. É mais fácil não estar aqui. É mais fácil não ter que participar. Né? São exigências. Quando nos convocamos a trabalhar com Cristo, são exigências. Não estamos acostumados, meus irmãos. Nós não estamos acostumados. Talvez seja a primeira vez em séculos que a gente se disponibilizou. Talvez tenha sido a primeira encarnação que a gente disse, então vamos lá. Então agora eu quero trabalhar direitinho. Não será fácil.
Quarta, toda amargura e exaltação é cólera, então cólera diferente de ira, a ira que ele estava dizendo era outra coisa, e toda palavra pesada e injuriosa, assim como toda malícia, sejam afastadas de entre vós. Vocês estão olhando aqui, estão pensando assim, nossa senhora, mas também só falou coisa que não dá para fazer, né? Não, tudo dá para fazer. Dá um trabalhão, mas dá para fazer tudo, né? Toda amargura, exaltação e cólera num trabalho de Jesus. E toda palavra pesada e injuriosa, no trabalho com Jesus, se a gente falar mal de um companheiro de trabalho. Assim como toda malícia, que é riscar o fósforo na pólvora, né? Malícia é riscar o fósforo na pólvora, insinuar. Será? Pronto, risquei o fósforo, né? Sejam afastadas de entre vós. Afastadas. Ainda bem que ele não disse assim, nem sejam pensadas por vocês, porque aí a gente já podia, né, levantar e já ir embora. Mas sejam afastadas. Eu reconheço tudo isso aqui, olha. Eu reconheço quando eu estou com amargura, eu reconheço quando eu estou em cólera. Eu reconheço quando eu estou sendo injurioso, eu reconheço. Eu sei. Sabe quando você termina de falar e pensa, não devia ter falado? Eu sei. Quando eu me ouço falando, eu já sei. Então a proposta aqui é que num trabalho eu consiga com que eu não seja o que vai promover. Pelo menos. Pelo menos que eu não seja o que vai promover. Já ajuda demais, né? Muito ajuda quem não atrapalha, não é assim? Só de eu não ser aquele trabalhador que fará isso, Jesus já está tranquilo comigo, já pode confiar em mim, não é? Santa Teresa d'Ávila vai dizer sempre isso, né? Todo pecado que contam a mim, param em mim. Eu não serei a que passarei o pecado à frente. Gente, se a gente conseguir essa conduta, já está muito bom. Alguém me contou, parou e aqui daqui não passará. E afastei daqui, ó. Injúria, malícia, acabou aqui. E às vezes alguém vai dizer assim, mas fulano não te contou? Luciana, mas isso é mentira. Ah, a pegadinha aí da Ivane Pereira, ó. A pegadinha da Ivane Pereira. Te contaram. Você não vai falar que não contaram? Olha a pegadinha. Olha como é fina a questão da mentira e da verdade. Olha como é fino a questão da oportunidade e do silêncio. É fino. Não é? É muito fino. Passar adiante uma malícia em nome da verdade está incongruente. Não está congruente. É fino. E é por isso, meus irmãos, que a gente demora a evoluir. Porque a gente vai perdendo essa finura. A gente vai ficando grosseiro. A gente vai ficando muito grosseiro. Então, as delicadezas do contato social e do convívio e das dificuldades nossas de cada um e de estarmos todos juntos em prol de um trabalho que é em nome do Cristo. Tudo isso deixa a gente meio grosseiro, sem finesse, sem essa delicadeza. E é isso que o Paulo está convocando, não é? É isso que o Paulo está convocando. Verdade, retidão, delicadeza. E o tempo todo na carta, flexibilidade. O tempo todo na carta aos Efésios vocês vão ler, sejam flexíveis, sejam moldáveis, sejam maleáveis, resiliência. Hoje em dia é mais chique, né? Resiliência. O Paulo o tempo todo diz, flexibilidade. Se não houver flexibilidade, até porque até então éramos homens velhos, se não houver flexibilidade, vai quebrar. Porque o que eu conheço é muito limitado. O que eu estou aprendendo, eu estou fazendo força. Então, o que eu tenho de real? A minha conduta. A minha conduta. O que eu penso, nem tudo está certo. O que eu acredito, ainda não consigo fazer tudo. Então, o que eu tenho de real? Minha conduta. E a minha conduta precisa ser maleável. Ter flexibilidade. Ser fina. Precisa.
Ô dificuldade, ô dificuldade. Não é à toa, tem 2000 anos que a gente está lendo isso aqui, né? É difícil. Quinta, vocês acharam que tinha acabado? Nada. Tem uma porção de exigência. Vocês estão anotando aí? Falar a verdade, ser flexível, ter ira. Quinta, sede bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-vos mutuamente como Deus vos perdoou em Cristo. De novo, Paulo retoma a figura do Cristo como aquela figura que está nos mostrando o caminho. Se nós somos instrumentos criados para um fim, todo instrumento, todo material tem manual de instrução, correto? Nosso manual de instrução é Jesus. É isso que o Paulo está dizendo. O manual de instrução lhe foi dado, a conduta é essa aqui, ó. Deixa eu te mostrar como é que funciona. Funciona assim, ó. Assim, assim e assim. Amar ao próximo, assim, assim e assim. Esse é o manual de instrução. Estou fazendo totalmente contrário do manual de instrução, não estou servindo. Me aproximo do manual de instrução, estou servindo para o que foi criado. Como Deus vos perdoou em Cristo. Esse manual já lhe mostrou como é o perdão. Ah, Luciana, aí nós entramos lá naquela parte do perdão, e o perdão é uma coisa difícil mesmo, e a gente... Perfeitamente. Tudo aqui é difícil até agora, né? Não teve nada que foi fácil. Perfeitamente. São exigências. É para desentortar o que está torto. É exigência. Porque se eu já estivesse perdoando, não estaria dolorido se perdoar. Vai perguntar para o Gandhi. E aí o Gandhi responde, do que você está falando? Eu não me magoei. Eu nem me magoei. Vou perdoar como se eu nem me magoei? Então, né? O Gandhi já é um instrumento que serve para o que foi criado, né? Já se aproximou do manual de instrução, já serve. Perdoar. Aí vocês vão dizer assim, de novo, ô Luciana, mas num grupo de trabalho vai precisar haver perdão? A mágoa vai ser tão séria assim? Porque a gente costuma ser magoado por colega de trabalho, por família. Mas aqui num trabalho entre irmãos cristãos, será que eu vou precisar usar perdão? A mágoa vai chegar nesse nível? O pessoal que já trabalha há mais tempo aí sabe a resposta, né? Sim, a mágoa chegará nesse nível, porque somos membros do mesmo corpo. Porque agiremos aqui como agimos lá fora. Porque aqui será o nosso momento de retificação da conduta, que é o que de mais verdadeiro a gente tem, conduta. Será aqui, será agora. Então, às vezes, precisaremos perdoar mágoas sérias. Que às vezes nem nunca tivemos em casa, mas teremos no grupo. Penso, meu Deus, eu entrei no centro acreditando que ia ser tão bom. Eu entrei no centro acreditando que o pessoal era tão legal. E somos. Nós somos. Mas também somos aqueles que estamos limitados e com dificuldades. Às vezes vamos ferir profundamente e necessitaremos do perdão. Ou, ao contrário, teremos de perdoar. 6. Outrora erais treva, mas agora sois luz no manual de instrução, no Senhor. Andai como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, toda justiça e toda verdade. Agora ficou mais difícil? Agora piorou um pouquinho mais, né? No que já estava difícil, agora piorou um pouquinho mais. Mas não ia ficar fácil, não. Andai como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, toda justiça e toda verdade. De novo, o fruto da luz é o que está de essência em nós. O fruto vem da essência, não é? Da semente. É isso que o Paulo está afirmando o tempo todo. Antes, a gente estava. Agora, não estamos mais. Porque ainda nos comportamos como se estivéssemos. Por que ainda nos é tão difícil? Por que a gente ainda não consegue escolher pelo menos um para cumprir, né? Para ser igual ao manual de instrução? Ou pelo menos para entender o que o manual de instrução quis dizer. Ah, é para isso que serve esse botão. Ah, o botão do perdão. Olha, apertou, que beleza. Entendi, aprendi. Andai como filhos da luz. E tem aquela outra expressão, né? Vivei compreendendo que sois herdeiros do universo. Nossa Senhora.
É muita responsabilidade. É melhor eu ficar quietinha aqui onde eu estou, vivendo só o que eu vivo, porque pensar que, não, é melhor. Então, é a outra convocação do Paulo. Fazer o possível para compreender a semente de luz dentro de nós e, consequentemente, dentro de cada um. Por isso que quando Deus nos olha e vê anjos, não há heresia nenhuma nisso. Está certíssimo. É isso mesmo. Ainda não estamos, mas seremos, porque essa é a semente de Deus em nós. Ah, Luciana, mas está longe, hein? Adoro quando eu escuto isso. Mas está muito longe. E a pergunta é, de que tempo nós estamos falando? Qual é o tempo que eu quero que isso esteja, né? Qual é o tempo que eu quero que isso esteja? Quem resolve isso sou eu. Até aqui bem? Muito calor? Tem umas carinhas mais cansadas assim, ó. Vamos para 7. 7 é um número cabalístico, vai ser bom, ó. Vede, pois, cuidadosamente como andais. Não como tolos, mas como sábios, tirando bom proveito do período presente. Opa! Tirando bom proveito do período presente. Conduta. Porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas procurai conhecer a vontade do Senhor. Nossa, os dias são maus há 2000 anos atrás. Engraçado, pareceu que falou de ontem. Não é? Pareceu que escreveu ontem um jornal. Mas não andeis como tolos, mas como sábios. Mas Luciana, como é que vai andar como sábio se a gente é limitado? Porque temos a semente da sabedoria interna. A todo momento o que o Paulo está convocando é, entra para dentro daquele que é a cabeça. Por incrível que pareça, a cabeça está em cima, mas nós precisamos entrar para dentro dessa cabeça, desse guia, desse modelo, desse Senhor que nos guarda e que nos conduz para a sabedoria, para a inteligência. Não é? Toda vez que nós falseamos esse processo de conduta, nós resvalamos, a gente cai, a gente se equivoca. E por que vira tolo? Porque começa a duvidar. Um tolo é quem? Quem duvida. Um insensato é quem? Quem duvida. Quando eu duvido, eu fico insensato na força e no poder de criatura criada por Deus e começo a resvalar. Começa a aparecer demais tudo o que está acontecendo comigo. Ou no meu grupo, ou no meu trabalho, ou no meu cansaço, ou nas minhas decepções, ou nas minhas frustrações. Eu resvalo, eu caio. Por isso não sejais insensatos, mas procurai conhecer a vontade do Senhor, que é qual mesmo? Que a gente falou lá no começo, que sejamos felizes. Qual é a vontade de Deus? Que sejamos felizes. Tem certeza? Eu não. Eles têm, então eu tenho também. Qual é a vontade de Deus? Que sejamos felizes. Qual a vontade para a nossa evolução? Que a gente já esteja caminhando. Não é assim que um pai quer? Como é que um pai quer um filho, gente? Feliz. Fizeram essa pesquisa uma vez. Quais os motivos pelos quais os pais levam os filhos para terapia? As crianças. Nos vários estados do país. Aí em São Paulo os pais levavam porque queriam que as crianças fossem bem-sucedidas academicamente. Em Minas, os pais levavam porque queriam que as crianças fossem bem-sucedidas economicamente. Em cada estado tinha um motivo, né? E na Bahia, por que os pais baianos levavam os filhos para fazer terapia? Para que eles fossem felizes. Que os filhos fossem felizes. Descobrissem o que quisessem, entendessem o seu interior, reconhecessem-se como criatura, assumissem o seu lugar de criatura no mundo, para ser feliz. Bom, se um pai da terra está levando o filho para terapia para ser feliz, eu fico pensando no pai do céu, né? O que será que o pai do céu deseja mais ardentemente do que nós sejamos? Eu tenho uma leve impressão que é que sejamos profundamente felizes. Né? Jesus vai ter essa mesma expressão quando ele vai falar que eu vim para tacar fogo na terra. Não é assim? Eu vim para tacar fogo na terra e como eu queria que ele já estivesse aceso. Palavras fortes para dizer assim, como eu queria que vocês já estivessem plenos, né? Imbuídos da chama do amor de Deus, inflamados. Queria que já tivesse tacado fogo. Mas vocês estão aí igual uns
uns bobos que não pega fogo, né? Madeira verde. Não pega fogo, não se permite, não se entrega. Não vai ser o que foi criado para ser. Fica aí fugindo, escamoteando. Essa é a proposta do Paulo. Flexibilidade para sermos o que viemos ser. Essa é a proposta. Aí, o senhor Kardec vai dizer algo muito parecido. Lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 29, ele vai dizer assim: as condições mais favoráveis para uma sociedade que aspira a granjear a simpatia dos bons espíritos se resumem nos pontos seguintes: perfeita comunhão de vistas e sentimentos, ausência de todo sentimento contrário à caridade cristã e cordialidade recíproca entre todos os membros. Parece que deu um resumão, né? Na carta aos Efésios. Dá para fazer? Perfeita comunhão de vistas e sentimentos, dá? Não dá. Perfeita comunhão de vistas e sentimentos ainda não dá. No momento evolutivo em que nós estamos, nós não conseguimos perfeita comunhão de vistas e sentimentos. Dá para ter ausência de todo sentimento contrário à caridade? Todo sentimento? Ausência? Não dá. Não dá. A ausência de todo sentimento não dá. No momento evolutivo em que nos encontramos, o pensamento é mais rápido que o nosso esforço de controlar, né? Quando veja pensou, quando veja se traiu. Ainda não dá. E cordialidade recíproca entre todos os membros? Agora dá. Né? Cordialidade recíproca entre todos os membros, meus irmãos, já dá. No momento evolutivo que nós nos encontramos, já dá. A pergunta é, o que está acontecendo que nós não estamos conseguindo? Porque essa proposta do Kardec aqui, como foi a proposta do Paulo, são propostas de conquistas do espírito. Ainda não dá, mas dará. Ainda não é possível, mas será. Porém, cordialidade recíproca entre todos os membros já dá. Já é possível. E ele coloca lá em cima assim, olha, uma sociedade que aspira a granjear. Ou seja, uma sociedade espírita ou cristã que se institui já não tem a comunhão dos espíritos de pronto. Não, então naquele centro, se é um centro, com certeza tem bons espíritos, se é uma igreja, com certeza tem bons espíritos. Não. Toda sociedade que se reúne em nome de Jesus está pleiteando, rogando, pedindo o apoio e a simpatia dos bons espíritos, que lhes dará ou não, obviamente com misericórdia. Haverá misericórdia. Mas a abraçar esse agrupamento será necessário que aqueles que ali estejam, pelo menos tentando, e aqui conseguindo. Cordialidade entre todos os membros já dá. Pergunta, por que ainda é difícil? Cordialidade. Ele não falou amor, ele não falou carinho efusivo, ele falou cordialidade, que é bom dia, boa tarde, boa noite, como vai você? Por favor, sente-se. É difícil a gente responder isso, né? Às vezes a gente tem uma certa dificuldade. Uma vez uma companheira batista me disse assim, ela é da igreja batista, ela me disse assim, vocês espíritas se abraçam muito. Ela estava incomodada, que ela chegou num centro e o povo ficava se abraçando, né? Ela estava achando aquilo demais. Ela disse, vocês se abraçam muito, mas vocês conversam pouco. Falei, olha que boa observação, que interessante, porque aí não teve ninguém para recebê-la, né? Abraçá-la e continuar o assunto, ou mantê-la ali presente no grupo, ou seja lá o que for. Então, meus irmãos, cordialidade recíproca é exatamente essa intenção de ser gentil. Tem de haver intenção. Tem de haver intenção. Se não houver, senta aí, ou fica aí, ou conheço a Carol há tanto tempo, ela que já acabou de entrar, dane-se. Não, cordialidade é intenção. E o Kardec está dizendo que os espíritos estão percebendo se somos cordiais. Intencionalmente.
intencionalmente. Por favor, obrigada, bom dia, como vai você? Sente-se aqui. Por incrível que pareça, os espíritos estão nos observando. Para saber se essa comunidade de cristãos estão em consonância com aquilo que eles estão dizendo que estão. Se não há possibilidade de cordialidade, é uma coisa errada. Vide aquela historinha do Humberto de Campos, onde ele vai dizer aquela confusão, né, que os vizinhos ouviram de um centro espírita, imaginaram que era uma reunião de desobsessão e era reunião de diretoria, não é? Então, isso é uma história que Humberto de Campos conta, mas para nos mostrar o fino trato que às vezes nos falta dentro de uma comunidade cristã. Fino trato. Bom, mas Luciana, se ele disse então, perfeita comunhão, vamos nos lembrar que não há nenhuma palavra usada na obra, nenhuma palavra, que ela possa ser colocada por outra. Se ela pudesse ser, ela teria sido. Então, se a palavra é perfeita, é perfeita. Se pudesse ser alguma comunhão, às vezes comunhão, de vez em quando comunhão teria sido colocado. Ele coloca perfeita, então é perfeita. Quando ele coloca ausência, é ausência. Ele poderia ter colocado perder um pouco, ele quer dizer ausência. As duas expressões, perfeita comunhão e ausência de sentimento contrário, se referem à semente de luz que está dentro de nós. O Kardec está conversando com a minha semente. Aquilo pelo qual eu fui criado. É para isso. É para isso aqui. No momento, estou com dificuldade. Mas o meu manual de instrução diz isso aí. Porque foi o que Jesus trouxe. No manual de instrução de Jesus está escrito perfeita, ausência, total, nenhuma, toda. O manual de instrução de Jesus tem palavras muito absolutistas. Para deixar claro que é disso que se trata. Nós somos feitos disso. Nós somos feitos disso. Nos recusamos ou aceitamos. Podemos optar. Não é? Vamos voltar para o Paulo? Mentalidade cristã. Está lá na carta aos Efésios. Ele trouxe para nós, então, o que era para a gente aprender. O que era para a gente, assim, ter como disciplina. E agora ele vai falar o que é uma mentalidade cristã. Bom, se eu fizesse esse esforço, é para que eu chegue aqui. O ser humano não foi comparado à pedra, porque essa é difícil de moldar, mas sim ao barro, que é flexível na mão do oleiro. Eu me esforcei tudo isso para entender que é necessário flexibilidade. Eu me esforcei tudo isso para entender que quando Deus criou lá antes, já tinha um plano para mim, e meus irmãos, já tinha um plano até para a caridade que eu acho que sou eu que faço. Até essa caridade que eu acho que sou eu que faço já é um plano de Deus. Eu estou só entrando no molde. Estou fazendo nenhuma novidade, viu? Até isso não é nenhuma novidade. Já estava programado, eu já estaria nesse caminho. Então a mentalidade cristã é a compreensão de que a flexibilidade, a maleabilidade do nosso espírito é que fará com que nós cresçamos. Não, eu sou todo razão. Vamos ter dificuldade. Eu sou todo sentimento. Vamos ter dificuldade. Eu só acredito nisso. Dificuldades. A maleabilidade é diferente da ira. Mas Luciana falou lá que a ira é para a gente confirmar o que a gente acredita. Sim, confirmar o que a gente acredita. Mas o espírito precisa estar maleável. Precisa estar no encontro. Senão, gente, essa sementinha de luz que foi plantada não é achada. A sementinha fica cada vez mais enterrada. Ou a razão ou a semente de luz. Ou o sentimento ou a semente de luz. É maleabilidade. A mentalidade cristã, ela é maleável. Vocês se lembram do livro Sexo e Destino, do Espírito André Luiz? No momento em que aquela moça Marisa é atropelada, não estava na programação, ela não desencarnaria daquela forma, ela era uma ex-suicida, procurou um suicídio indireto, se jogou na frente do carro, ela ia desencarnar naquele momento. Vocês se lembram dessa passagem? As vísceras para fora, não tinha como reconciliar aquele corpo estava morrendo. E aí o mentor Félix se ajoelha, no meio da Avenida Atlântida, desencarnado, o mentor Félix, faz uma prece, pede a Deus algumas horas para aquele corpo, vocês se lembram? Algumas horas. Deus, se ela desencarnar agora, a gente perdeu todo um trabalho.
Maleabilidade. Então, Deus, nosso Pai, faz o quê? O que o André narra? Ele narra uma chuva de pétalas que vão recaindo no corpo dela. Ela vai desencarnar. Mas por mais um mês mantém aquele corpo vivo. Porque precisava daquele um mês para fazer um arranjo. Então, Deus, nosso Pai, compreende as nossas necessidades. E se estiver da vontade dele e na utilidade nossa, acontecerá maleabilidade. Imagina se for um Deus que bate o martelo. Imagina se for um Deus que fala, daqui não pode passar. Imagina. Os milagres são feitos de maleabilidade, né? Então, mentalidade cristã, somos feitos do barro. Aqui começa a conduta do trabalhador de Jesus. Flexibilidade e abertura a novas construções, porque as antigas a gente está careca de saber. O homem velho que eu sou e de longa data. Posso narrar para vocês aqui com tranquilidade. A nova construção é que é meu desafio, não é o que eu já sei. O que eu já sei é a conduta, voltamos à conduta. O que eu já sei, fui criado para a luz. A conduta está no meio. A minha grande dificuldade é a conduta. Ainda mais uma conduta flexível. É tão bom ser radical, né? Porque quando a gente é radical, a gente sabe tudo. Né? Quando eu sou radical, eu sei tudo. Que aí não tenho dúvida alguma, não tenho abertura nenhuma. Então, eu vou ter um problema. Por exemplo, se só pode existir espíritos assim e assim. Aí eu leio no livro que existe outros. Como aconteceu com o Chico quando ele lança Nosso Lar? O Chico quase que é apedrejado, né? Como pode isso aqui? Essa explicação não cabe. Não é assim que está escrito. Até que a gente flexibilizar, olha, a compreensão dos espíritos, da doutrina espírita, das obras básicas até aqui, daqui para cá um pouquinho mais, daqui para cá um cadinho mais. E a gente vai acrescentando, não vai diminuindo. Não? A gente vai acrescentando. O que impede então a minha flexibilidade? Já que a carta toda está escrita em cima da flexibilidade, o que tem impedido a minha flexibilidade? Vaidade. Trevas no entendimento. Quando se reduz a apenas a compreensão da vida humana. Outro dia assisti a um desses programas de TV fechada de saúde, né? Doenças raras e tal. E aí estávamos vendo uma moça que o esqueleto dela, né? Nós temos o esqueleto normal. Estava fazendo outro esqueleto. Um para fora do próprio esqueleto. Então ela estava tendo outras costelas, outra coluna. E o que acontecia? O corpo ia se encapsular. Porque estava crescendo um outro esqueleto em cima do próprio esqueleto que ia amassar tudo. E o desencarne dela seria extremamente doloroso. Porque a ideia era amassar todo, né? Então, assim, era uma criatura que estava se encapsulando dentro do próprio corpo físico. Essa era a doença dela. Os ossos estavam crescendo novamente. E eu ouvi essa reportagem, ouvi a moça falando, eu pensei assim, a gente pensa que sabe as coisas, né? Então, se a criatura matou alguém sufocado na parede, se emparedou alguém vivo, vai ser emparedado vivo na próxima. Porque está escrito assim que é lei de ação e reação. Eu não sei nada. Eu nem imaginava que havia possibilidade de haver uma prova como essa para a criatura passar e resgatar. Eu nem sabia disso. Então, meus irmãos, toda vez que a gente reduz, que a gente aprisiona por vaidade, porque é muito mais fácil aprisionar do que abrir, abrir é difícil demais. Por isso que o discurso, como chama quando são várias religiões? Não, assim, quando são ecumênico, isso. Por isso que o discurso, quando é ecumênico, há tem que ter um super jogo de cintura, porque não é fácil. A abertura para o que o outro sabe e para o que o outro compreende deixa a gente numa saia justa. A gente tem dificuldade. Aprisionou, a gente está limitado. Abriu, flexibilizou, a gente está crescendo. É essa a proposta do Cristo para nós. Abertura, compreensão. Fechou, a gente vai ser aquele trabalhador que dá trabalho. Eu falo isso muito lá no centro, né? Trabalhador que dá trabalho é uma coisa terrível. Dá trabalho para o coordenador, dá trabalho para a direção, dá trabalho para o presidente. Nós já passamos dessa fase, né? Nós agora já podemos ser aquele trabalhador que é enxada boa, que enxada ruim é terrível. Na hora que você bate na terra, pula para fora do cabo, tá enferrujado. Enxada ruim é muito ruim. Enxada boa, tem que ser enxada afiadinha, limpinha, boa para o uso. Se não, tem que
Pegar a enxada, lixar, aí dói. Tem que lixar, cortar, limpar de novo, para virar enxada boa. Isso dói, isso machuca. 4 passos, então, para um equilíbrio em grupo. Ó, que chique. 4 passos, tá, gente? Seguindo esses 4 passos, resolveu? Não. Isso aqui é só uma abertura, é só uma forma da gente poder equacionar. 4 passos para o equilíbrio em grupo. Primeiro, nos despojar do procedimento anterior, se este não corresponde ao projeto de Deus para nós. O homem velho. Nos despojar, abrir mão, é para deixar. Não corresponde a para que eu sirvo, não vai servir nem hoje, nem daqui a 2000 anos, gente. Não vai servir, não está no manual de instrução. Se está ruim, não vai servir. Não adianta, pode passar o tempo, pode passar a era, posso mudar de família, de corpo. Se não está servindo, não vai servir. Então, despojar desses procedimentos que não estão nos ajudando agora. Não estão nos ajudando pessoalmente, não estão ajudando o nosso grupo. Nós estamos atrapalhando ao invés de ajudar. Pode abrir mão, não tenha medo não. Pode abrir mão que tá tudo, pode abrir. Na hora que a gente conseguir entender o que é para nós, vai funcionar, que é uma beleza. Vocês já perceberam isso? Quando há coisas na nossa vida que precisam acontecer, elas fluem. Não é assim? Eu não faço quase esforço nenhum quando eu vejo que estou indo na correnteza. Compensação, quando não tem que acontecer, eu faço de um tudo. E porta fecha, porta fecha, porta fecha, porta... Meu Deus do céu! Porque se estamos no fluxo do que é, eu brinco assim, quando começa a fechar a porta demais, quando o garrote começa a apertar, para, respira, conta até 10 e pensa, onde é que eu não estou indo bem, não é? Porque quando é para o que nós viemos fazer, flui. Flui. Não deixar que o homem velho tome a frente da vida. E aí, homem velho, a gente vai ter aí, gente, vamos pensar pouco. Vamos pensar assim, 50 encarnações. Pouco, muito pouco, teve muito mais. Mas vamos pensar só 50 para ficar racionalmente fácil. 50 encarnações, cada uma aí, antigamente a gente morria mais cedo, mas vamos botar aí uns 50 anos para cada um, tal, um tempinho no mundo espiritual, tá? Tem alguns 1000 anos, nós estamos nessa peleja, né? Se há 50 encarnações eu cumpro, por exemplo, a mesma forma de pensar uma coisa só. Se há 50 encarnações eu faço do mesmo jeito, meu rancor. Se há 50 encarnações eu sou rancorosa da mesma forma. Isso é um barro que apodreceu, ele não é maleável mais. Eu não consigo mais mexer nele, ele está seco, duro, eu não mexo. Eu vou reencarnar novamente e não vou corresponder, porque aquele barro não me corresponde a nada. Então a proposta do Cristo é assim, esse barro podre, ele precisa revirar. Porque se não for maleável, não me torna outra pessoa. E se eu não me tornar, eu não fui feita para uma coisa, se eu não me tornar, eu morro. Como diria o Paulo, eu não morro não é porque desencarno, não, eu morro porque não sirvo. Não sirvo. Tem até um ditado mineiro que fala isso, né? Quem não vive para servir, não serve para viver, né? É uma forma bem mineira para dizer isso aqui. Eu morro quando eu não sirvo ao propósito divino. Barro podre. Imagina 50 encarnações com rancor. Doido para soltar essa mala, não tá? Doido para soltar essa mala. Larga essa mala para lá. Não tem alça nem roda. Deixa isso para lá, né? Ser flexível. De novo, estamos repetindo Paulo. Ser flexível. Mas esses passos aqui, nós estamos falando para o equilíbrio do grupo, hein? Pareceu que era terapia pessoal? É para o equilíbrio do grupo. Nos despojar do que nos prende. Deixar o homem velho. Ser flexível. Isso tudo é para grupo. Para a gente conseguir se comunicar uns com os outros. A cordialidade. A Mônica estava dizendo uma coisa bonita, cordialidade, né, Mônica? Cordialidade é coração, né? Cordialidade é no grupo. Todo esse trabalho aqui vai se refletir aqui. Claro. Se eu sou rancorosa, eu não vou ser rancorosa no grupo que eu estou? Provavelmente. Se eu sou inflexível, eu serei inflexível no grupo que eu estou. E aí, eu sou o trabalhador que dá trabalho. E aí, quando precisarem de um bom trabalhador, não serão a mim que vão chamar, não é?
muito provavelmente não serão amigos. Estão precisando de alguém para ajudar ali, mas Luciano não serve, porque radical, atrapalha, pensamento fixo, Luciano não vai servir. Vamos ter que chamar alguém de longe. E se lembra dessa historinha do Humberto de Campos, que ele vai contar isso? Que havia um homem caído na floresta, doente, ferido, e a espiritualidade precisava de alguém para acudi-lo, alguém encarnado. Porque precisava limpar a ferida, precisava, né, ajudar. E aí vai num sussurra, era um chefe de uma religião, aí sussurra, tem uma pessoa ferida na floresta, chega lá, não tem mais o que fazer. Aí vai no outro sussurra, não tem mais o que fazer, ninguém aceitava ir lá acudir, ou ouvir o sussurro, né? Aí eles chegam perto de uma prostituta e falam, pelo amor de Deus, tem uma pessoa na floresta, a gente precisa de ajuda. Aí a prostituta vai. Aparentemente aos nossos olhos, não é? Uma trabalhadora que não estava pronta para o trabalho. Os outros estariam prontos para o trabalho. Estava tudo homem velho. Tudo homem velho, agarrado, inflexível, tudo homem velho. Aquela que aparentemente estava fora do prumo, desgovernada, é que estava aberta. Porque ela conhecia as mazelas. A abertura dela era abertura de sofrimento. Conhecia mazela, conhecia sofrimento. Então teve a intuição de que alguém estava ferido e foi lá ver. Não é assim com o Chico que aconteceu? O Chico estava cuidando daquele senhor cego que tinha sido atropelado no trem, pelo trem. O Chico não podia cuidar de manhã porque ele trabalhava, só cuidava de noite. Não conseguia um para cuidar de manhã do senhor cego, não foi? Quem se prontificou? 2 prostitutas da cidade. Abertura. Abertura. Quem sofre muito está mais aberto. Às vezes só está precisando de uma direção. E o 4º passo? Revestir-se do homem novo, que é o propósito de Deus para o homem. Luciana, você está repetindo a mesma coisa, mas o que eu posso fazer? É a carta do Efésio. Revestir-se, do Efésio não, do Paulo para os Efésios. Revestir-se do homem novo, que é o propósito de Deus para o homem. Mas por que tanto ficar repetindo esse propósito de Deus? Porque não tem saída para ele. Ou é o que nós viemos ser, ou não somos. Morremos. Deixamos de existir enquanto criatura. É por isso que lá no livro Mensageiros, aquela senhora que sofreu aqui na Terra, chega lá no mundo espiritual querendo uma distinção e os espíritos perguntam para ela, você quer distinção porque você sofreu? Não, a distinção não é porque sofreu. A distinção é outra. A distinção é corresponder ao que veio fazer. Corresponder ao que foi criado. Como é que é isso aqui no grupo, hein? Como é que é o propósito de Deus para o homem dentro do grupo? A que serve Dom Pedro, o Centro Espírita Dom Pedro? A que serve? Essa é a nossa pergunta. Né? A que serve as nossas reuniões mediúnicas, os nossos passos, as nossas palestras públicas? A que serve? Quando eu me respondo isso, eu me sirvo do a que serve. Quando eu consigo entender, a espiritualidade sempre fala isso para nós aqui, né? Vocês não têm dimensão do tamanho dessa casa. Vivem repetindo isso. Vocês não têm dimensão do tamanho dessa casa. Aí eu começo a tomar uma posse de que o trabalho que eu realizo nessa casa, que tem uma dimensão enorme, cada um nas suas casas que tem uma dimensão enorme, é para o propósito do Senhor, de Deus. O propósito do Senhor ficou bem característico, né? É para o propósito do Senhor. Então, eu que aqui estou, preciso estar me cedendo ao propósito que eu vim fazer. Essa é o nosso grande desafio, meus irmãos, e a nossa grande dificuldade. A gente queria finalizar hoje, então, com esses 4 passos que estão na carta de Paulo e deixar muito assim, para a gente ter assim, com muito carinho, pelo menos a ideia. Se a ideia ainda estiver difícil de administrar, mas que essa ideia possa pelo menos estar assim, acalentada. Fomos criados muito antes do universo porque somos profundamente amados. E fomos criados porque somos luz. Isso precisa fazer sentido para nós. Senão o outro também não é luz, o outro é treva, eu não sou luz, não é isso, Moniquinha? E aí eu não respeito o outro, porque o outro não tem nada de Deus nele, e eu também não tenho, então nós dois não temos, então esse trabalho aqui também pouco importa. E aí a gente vai fazendo uma cascata de infelicidades, né? Agradeço muitíssimo a colaboração de todos vocês, terem ficado 3 horas aqui, foi um grande desafio. Terem participado, adorei as discussões, vocês estavam extremamente enturmados. E mais uma vez, graças a Deus, que nós conseguimos aqui manter o Dom Pedro num grande propósito do Senhor, né? Que o Dom Pedro não nos serve apenas,
no grande propósito de Deus, que é nos irmanar aqui como está hoje. Muito obrigada, viu, pela atenção de todos.